a ideia do ESD, ela na verdade é mais antiga do que 35 anos. A ideia do ESD remonta ao próprio codificador. Se nós formos fazer uma pesquisa, vamos encontrar o próprio Allan Kardec nos falando da necessidade de um estudo organizado, progressivo, sistemático da doutrina espírita. O próprio codificador, durante a organização da doutrina espírita, percebeu que, cedo ou tarde, em determinado momento, seria necessário um estudo organizado, sistematizado da doutrina espírita. Então, lá no projeto 1868, que nós vamos encontrá-lo no livro Obras Póstumas, foi um trabalho que Kardec deixou pronto, escrito, mas não havia publicado. E então, depois da sua desencarnação, esse texto foi encontrado e inserido no livro Obras Póstumas. Nesse projeto 1868, tem um item onde Kardec fala sobre o ensino espírita. E vejam que interessante o que Kardec nos fala lá. Um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns. Considero este curso como de natureza a exercer influência capital sobre o futuro do espiritismo e sobre suas consequências. Então vejamos que a ideia do ESD, a ideia de um estudo organizado, nós vamos encontrar no próprio codificador. Kardec sabia que nós precisaríamos nos organizar para implementar esse estudo, esse curso organizado. E essa ideia, de fato, habitou durante um longo tempo a cabeça de todos os trabalhadores engajados no movimento espírita. Houve, em situações isoladas ou regionalizadas, várias iniciativas de estabelecimento desse curso, desse estudo. Mas o encaminhamento do ESD só começou a tomar corpo, tomar forma mesmo, por volta de 1975. Vejam então que, pouco mais de 100 anos depois que Kardec havia lançado essa ideia, ela então começa a tomar uma forma um pouco mais robusta. Em 1975, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE, lança uma campanha de estudos no âmbito estadual, chamada Comece pelo Começo. E a ideia era mais ou menos aquela de que Kardec propunha lá no projeto 1868. A de organização de um estudo que tivesse um método pensado por Kardec, começando dos assuntos mais simples e aprofundando para os assuntos mais complexos. E essa campanha, então, em 1975, aparece. Mas como não podia deixar de ser, e também demonstrando que a iniciativa desse estudo também parte do plano espiritual, em 1976, um ano depois dessa campanha, na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a espiritualidade começa a nos dar aquilo que pode se chamar assim de um empurrão, para que nós levássemos adiante esse projeto desse estudo. Então, em 1976, Angel Aguarodi envia uma mensagem lá na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que diz mais ou menos o seguinte. Ele fala que é estabelecimento de um curso, de um estudo, a organização de um programa, uma ampla tarefa de divulgação das obras básicas, promovendo o estudo sistemático delas, com chamada de atenção para os aspectos que estão colocados à margem. Sob pena de, se não fizéssemos isso, teríamos graves prejuízos para a assimilação correta dos princípios e das bases do Espiritismo e de sua missão. Angel Aguarodi
Ele foi um trabalhador do movimento espírita, nasceu por volta de 1860, na Espanha. Muito cedo ele conheceu a doutrina espírita, em 1880, e desde então começou a trabalhar no movimento espírita. Se mudou da Espanha para a América do Sul, morou na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, e no final veio a residir em Porto Alegre. Em Porto Alegre, Angel Aguarodi, ele trabalhou ativamente no movimento espírita, colaborou na fundação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e trabalhou na Federação Espírita. No ano de 1926 foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, fundou a Casa Espírita Amor e Paz, no Rio Grande do Sul, e foi presidente dela até a sua desencarnação, em 1932. Então vejam que, um ano depois do lançamento da campanha do Estado de São Paulo, Comece pelo Começo, Angel Aguarodi vem nos ressaltar, vem nos incentivar a tocar esse projeto. Mas às vezes parece que nós somos um pouco descansados. Então, em 1978, ele insiste nessa questão, no sentido de que deveríamos nos organizar para estabelecer um programa de estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, em 1978, mais uma mensagem de Angel Aguarodi, lá na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ele nos diz o seguinte: não é possível erigir um monumento doutrinário, como é o da revelação espírita, deixando-nos levar a cada dia por ideias que sopram de todos os lados. Sem direção, qual vendaval que derruba tudo pela sua passagem? Estamos sendo alertados do plano mais alto sobre esse aspecto do nosso movimento, pois, dizem nossos superiores, se não nos fizermos vigilantes nesse sentido, em pouco tempo o movimento espírita, embora conservando o nome, nada terá de espiritismo. Reiterando despretensiosa sugestão, recomendaríamos uma grande campanha, para usar uma nomenclatura moderna, em torno da importância do estudo das obras da doutrina espírita. Então vejam que Angel Aguarodi nos insistia novamente. Tornava evidente novamente a ideia que o codificador já havia percebido. Que nós precisávamos nos organizar para montar um programa de estudo didático, segundo o método de Kardec, mas que estudássemos então a doutrina espírita seriamente, a doutrina espírita numa visão geral. E assim, em 1978, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul então começa, depois dessas duas advertências, a trabalhar ativamente nesse projeto. Em 1982, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul apresenta, no Conselho Federativo Nacional, no CFN, uma proposta para, então, lançamento, em âmbito nacional, de um grande programa, uma campanha de estudo sistematizado da doutrina espírita. Essa proposta da Federação Espírita do Rio Grande do Sul foi analisada, estudada, debatida, aperfeiçoada dentro da Federação Espírita Brasileira. E no ano de 1983, por ocasião da comemoração do primeiro centenário da Federação Espírita Brasileira, então é lançada, em âmbito nacional, a campanha do estudo sistematizado da doutrina espírita. Agora já com o nome ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. 1983. E dali para cá, então, nós temos os 35 anos do ESD. Durante esse período, ele vem sendo atualizado, aperfeiçoado, seja na parte didática, seja na parte do material. Ele vem sendo pensado por inúmeros trabalhadores do movimento espírita. Mas nesse dia do lançamento, em 1983, Bezerra de Menezes envia uma mensagem a respeito da importância dessa campanha. Vejam que interessante. Essa mensagem foi enviada por meio do médium Divaldo Franco, e Bezerra de Menezes nos diz o seguinte: hoje, 1 século e 1/4 depois de publicado o Livro dos Espíritos, é imprescindível mergulhar o pensamento na água lustral da revelação,
Um programa de estudo sistematizado da doutrina espírita, sem nenhum demérito para todas as nobres tentativas que têm sido feitas ao largo dos anos, num esforço hérculo para interessar os neófitos no conhecimento consciente da nova revelação, é o programa da atualidade sob a inspiração do Cristo. Nenhuma tarefa programada para um grupo de acadêmicos, nenhum programa trabalhado pela ingenuidade, senão linhas mestras direcionadas num compromisso que, à semelhança de um leque, abrirá as perspectivas para todos os recursos da inteligência e do sentimento. A espiritualidade estava, então, secundando o trabalho em torno do desenvolvimento desse programa de estudo, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Secundando e ressaltando a importância desse estudo para cada um de nós e para o movimento espírita como um todo, para o atendimento da finalidade da terceira revelação. E a partir então de 1983, a Federação Espírita brasileira vem estimulando, divulgando em âmbito nacional e junto às federativas de cada um dos estados, a implementação do ESD, a adoção do ESD nas casas espíritas como instrumento de, não só de recepção daqueles interessados no estudo, mas como instrumento de formação de trabalhadores e uma infinidade de benefícios que ele traz para o movimento espírita. 10 anos depois do lançamento da campanha do ESD, a Federação Espírita Brasileira ficou uma cor meio ruinzinha ali, mas está escrito ali embaixo, primeiro encontro do ESD. Ela realizou então, se eu não me engano, foi no estado de Goiás, aliás, na cidade de Goiânia. Isto. Em 1993, a Federação Espírita Brasileira realiza na cidade de Goiânia o primeiro encontro nacional do ESD, onde reuniu trabalhadores do movimento, representantes de todas as federativas. 2 anos depois, a Federação Espírita Brasileira realiza um curso de âmbito nacional também, o primeiro curso de monitores do ESD. Tudo isso na intenção de facilitar, incentivar a implantação do ESD, do estudo sistematizado da doutrina espírita, em cada uma das casas espíritas. Em 2003, 20 anos depois do lançamento da campanha, é realizado, em Brasília, o segundo encontro nacional do ESD. Em 2008, agora não mais 10 anos, o terceiro encontro nacional. Em 2015, foi realizado o 4º encontro nacional do ESD. Em 2018, no ano da comemoração dos 35 anos de existência do ESD, a Federação Espírita Brasileira consultou Divaldo Franco se era possível, conveniente e oportuno fazer uma entrevista com os espíritos a respeito do ESD. O que havia sido feito, quais os benefícios que a espiritualidade estava vendo no ESD e o que faltava, o que poderia ser melhorado. Então foram entrevistados Bezerra de Menezes, Angel Aguarode, Cecília Rocha e Francisco Thyssen. A Cecília Rocha foi a médium que recebeu lá em 1975 as mensagens do Angel Aguarode. Francisco Thyssen foi presidente da federação e Bezerra de Menezes participou então naquele dia. Essa reportagem é longa, tem várias páginas, foi publicada no Reformador de abril desse ano. Nós vamos encontrar lá no Reformador de abril toda essa entrevista que foi feita com esses espíritos. Mas nós aqui destacamos duas colocações desses espíritos que foram entrevistados para termos uma boa ideia do que é esse trabalho com o ESD e também daquilo que falta. A primeira resposta que nós selecionamos foi uma dada por Bezerra de Menezes. Então foi perguntado para Bezerra, como que a espiritualidade superior analisa o ESD no momento em que completa seus 35 anos de ação? Qual é o balanço que a espiritualidade faz sobre o ESD? E ele responde, graças ao trabalho profícuo do ESD, a divulgação correta e acessível da doutrina espírita vem encontrando maior ressonância nas mentes e nos sentimentos. A metodologia aplicada facilita a compreensão dos nobres postulados doutrinários, ao mesmo tempo que os amplia.
utilizando-se da contribuição de dedicados pesquisadores e estudiosos fiéis, que oferecem esclarecimentos bem fundamentados para sua fixação mental e comportamental. Tem sido um excelente instrumento pedagógico para a divulgação do Espiritismo. Aí está o balanço da espiritualidade a respeito do ESD. E a outra pergunta que foi feita para Angel Aguarodi é: as orientações oferecidas em suas mensagens pela mediunidade de Cecília Rocha nos anos de 1970 estão sendo atendidas pelo movimento espírita? O que falta? Se fôssemos olhar o ESD do ponto de vista da espiritualidade, o que precisaríamos aperfeiçoar? O que falta? E ele nos diz: o que sugeriríamos diz respeito à maior exposição do nosso programa, elucidando os presidentes dos centros espíritas a adotarem um método facilitador, mediante conferências especializadas e comentários frequentes sobre a sua eficiência. Ainda existem aqueles que reagem ao compromisso importante de preparar as novas gerações a respeito do porvir da humanidade, lembrando-se que o Espiritismo será o futuro das religiões, como asseveram os espíritos ao codificador, e para que assim aconteça, é indispensável educar e instruir a todos. Então aqui, Angel Aguarodi nos dá um norte, um objetivo futuro. Que apesar de que temos sim que continuar nesse aperfeiçoamento do ESD, é muito importante essa divulgação. E a implantação de fato nas casas, a adoção nas casas, para que elas próprias percebam os benefícios que o ESD nos traz. E para então finalizarmos a nossa breve exposição sobre o histórico do ESD, a Federação Espírita de Santa Catarina preparou um vídeo com trabalhadores da FEB, que há muito tempo atuam na área dos estudos e que participaram, de certa forma, durante a maior parte, talvez, desse período, desses 35 anos de existência do ESD. Eles fizeram alguns depoimentos para nós conhecermos, então, e analisarmos esse grande trabalho que tem sido feito pela Federação Espírita Brasileira. Vamos passar o vídeo. O estudo sistematizado da doutrina espírita, ele está completando 35 anos em novembro de 2018. Mas nos seus primeiros 30 anos, deu possibilidade para o surgimento daquilo que nós chamamos hoje de área de estudo do Espiritismo, que é um amadurecimento do movimento espírita, seguindo a proposta de Kardec da criação de um estudo sério, dedicado efetivamente a formar espíritas conscientes do seu papel. Uma coisa interessante é que o ESD nasceu de uma construção coletiva. Até então, no Brasil, não se fazia esse tipo de trabalho. Então, nós tínhamos mais de 20 pessoas que colaboravam na elaboração do texto. Inclusive, aqui, Rubens, em São Paulo, quem nos ajudava era o Nestor Mazotti, que era o presidente da USE. Ele fazia parte no Brasil inteiro. Então, é um programa, nesses 35 anos, que tem nos auxiliado muito. Hoje, boa parte dos dirigentes de casas espíritas, inclusive federativas, espalhadas pelo Brasil, passaram pelo estudo sistematizado da doutrina espírita. Sempre que se fala do estudo sistematizado, eu me reporto a Angel Aguarodi. Aquela mensagem que nós conhecemos, que não é novidade, mas que ela cala muito fundo em nossa alma. Por isso estou aqui com ela, que eu gostaria de ler um trecho, para nós relembrarmos o motivo pelo qual o ESD surgiu e como surgiu. Estamos sendo alertados de planos mais altos sobre esse aspecto do nosso movimento, pois se não nos fizermos vigilantes neste sentido, em pouco tempo o movimento espírita, embora conservando o nome, nada mais terá de espiritismo. Então, hoje, é uma coisa inacreditável. Quando eu vejo viagem para fora do Brasil, eu viajo por esse Brasil há mais de 30 anos e eu vejo tantos grupos estudando. Depois teve uma revisão, passou para 3 tomos,
E agora está saindo uma nova revisão, porque tem que atualizar com a época, com as coisas. Então, é basicamente isso. Eu aproveito a oportunidade para estimular as novas gerações para estudar. Nós fizemos um trabalho que estuda temas. E esses temas, como é que nós escolhemos esses temas? Nós pegamos a introdução 6 do Livro dos Espíritos, em que Kardec fala os pontos principais da doutrina espírita, e desenvolvemos. Isso é o ERG. O ERG é um desenvolvimento desses pontos principais da doutrina espírita, que está na introdução do Livro dos Espíritos. E que por isso é importante a gente sempre lutar pela sua manutenção e disseminação, porque a gente viu que houve um crescimento sensível da parte dos indivíduos, enquanto pessoas mais conscienciosas, mais esclarecidas, mais cristãs, mais humanas. E houve um crescimento também para a casa espírita. Percebe-se uma qualidade melhor na execução de suas atividades. Então, o estudo sistematizado da doutrina espírita cumpre esse papel e nos auxilia efetivamente a, de maneira dinâmica, de maneira interativa, aprendermos o espiritismo para melhorar a nossa convivência, a nossa relação com o nosso semelhante.